leitores! Eu sou Gabriela Domingos. Em 7 de setembro de 2023, perdemos um dos maiores nomes da comunicação, o apresentador e radialista Raimundo Varela. Varela, conhecido por sua voz marcante e o seu gesto inconfundível de bater na mesa, conquistou o coração dos solteropolitanos com seu jeito único de se comunicar e se envolver nos problemas daqueles que mais precisavam. Hoje, em homenagem a esse grande comunicador que se tornou uma verdadeira lenda em nossa cidade, nós da equipe do Varela Net preparamos uma reportagem especial. Vamos celebrar e lembrar do legado de Varela, relembrando o quanto ele era querido e amado por todos ao seu redor. Nascido em Itabuna, Raimundo Varela Freire Júnior se mudou para Salvador ainda jovem e cresceu no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário da capital baiana. Antes de se tornar comunicador e apresentador, trabalhou em uma fábrica de cimento no CIA, Centro Industrial de Aratu. Foi taxista e também jogador de futebol, além de diretor de um clube social na região da Cidade Baixa. Esse um ano sem o nosso mestre, sem o nosso Varelão, ainda é difícil compreender isso, porque eu estava acostumado, todos os sábados o Varela me ligava para falar de futebol, a gente gostava de falar de futebol. E para mim continua sendo uma grande referência e sempre será uma grande referência na comunicação do Brasil. Que honra, que prazer, que satisfação estar falando dessa figura importante para a nossa comunicação baiana e brasileira, Raimundo Varela. Um ano sem ele, hein? Que saudade das nossas conversas, do bom papo, dos nossos babas aos sábados lá no Buraquinho. Bom demais, hein? Ô, resenha boa! Fica realmente uma saudade de um companheiro que, quando saía daquele estúdio, a primeira coisa que ele passava era aqui na sala para fazer uma resenha, para falar sobre a situação do futebol. Falar de Raimundo Varela, eu acabo aqui, prestando uma homenagem com esse chapéu, que era um estilo que ele gostava também, né? Falar de Raimundo Varela, eu, Adelson Carvalho, né? Eu tenho muita tranquilidade para falar dele. Primeiro que quando eu chego para trabalhar, todos os dias, né? Eu e minha produção, nós temos a impressão que ele também está chegando. Né? No final do programa, eu tenho a impressão que eu estou entregando na Rádio Sociedade o programa para ele. Né? E na TV, na Record Bahia, eu tenho a impressão que todos os dias eu vou chamar o comentário dele, né? Que vinha muito bem no nosso Cidade Alerta Bahia. Né? Varela faz muita falta, é óbvio, né? É muita falta. Um ano. Desde sempre, demonstrou sua paixão pelo futebol, tendo passado pelos times Leônico e Ipiranga como jogador profissional. Mais tarde, essa paixão abriria portas para sua entrada na televisão e comunicação. Na década de 80, Varela foi convidado pela TV Itapuã a ser comentarista do programa O Papo de Bola, mas em pouco tempo se tornou âncora com Fernando José do programa O Povo na TV. Varela acreditava fielmente que era preciso ser cada vez mais próximo do povo e defender os interesses da população. Sempre começava o programa dizendo acordar para a vida e colocar o pé no chão. Certamente era uma forma que ele tinha de demonstrar gratidão por estar vivo e por estar fazendo o que ele tanto amava, levar a informação até milhares de baianos. E ele fazia isso de uma forma única. Ele tinha uma forma simples de se comunicar. Ele conseguia descomplicar qualquer assunto do mais burocrático. Assuntos de economia, por exemplo, ele sabia traduzir para o dia a dia do baiano. Todo jornalista baiano honrar a grande carreira, a grande trajetória que o nosso Varelão teve em vida. Ele que era tido como o grande advogado do povo dessa terra, é o nosso dever dar sequência a todo esse trabalho que ele desenvolveu ao longo de toda a vida dele. Olha, falar de Varela para mim é como falar da minha maior referência no rádio e na TV baiana e até brasileira. Varela foi o idealizador do Balanço Geral. Varela apresentava o programa com alma, com vontade e me ensinou muito, porque eu acredito naquele apresentador que apresenta com a alma, com a verdade. E Varela era isso. Um beijo, saudades do meu querido amigo Varela. Um ano, mas a gente tem a certeza que ele deixou um grande legado
E esse legado nós temos também, assim como temos a certeza do legado, nós temos também a responsabilidade de preservar esse legado, né? E eu, Adelson Carvalho, eu faço parte desse grupo, né, que procurou aprender com Varela. Eu trabalhei cerca de 6 anos com Varela, foram muitos os ensinamentos. Ele tinha uma memória incrível, era mestre em traçar paralelos e trazer referências históricas, em especial da Bahia, para assuntos e temas contemporâneos. Com uma opinião muito incisiva, Varela nunca teve medo da polêmica, mas da polêmica real, não da polêmica forjada, não do factoide. Buscando ficar mais próximo do povo, o apresentador e radialista começou, no final da década de 80, a apresentar o programa Balanço Geral na Rádio Sociedade e na TV Itapuã, programa responsável por torná-lo conhecido em toda a Bahia, além de permanecer até hoje sendo um programa de sucesso nacional. Varela é um homem de coração, nota 1000, que a vida foi sempre para ajudar as pessoas. Quando eu cheguei em 98 na Rádio Sociedade, quantas e quantas reportagens eu fiz, Varela ajudando o povo. Quantas e quantas pessoas procurava Varela com receita médica, com problemas na regulação, com problemas de pessoas internadas sem qualquer tipo de atendimento, e Varela ia lá e conseguia sanar esse tipo de problema, acionando as autoridades e dando tapas fortes na mesa. Eu sou Lícia, da comunidade da Gameleira, em Paris. Venho expressar minha gratidão ao saudoso Raimundo Varela pela ajuda que ele nos deu com a água potável aqui na comunidade, que não existia água. Através dele, da Rádio Sociedade, com muita luta, conseguimos conquistar esse bem precioso para a nossa comunidade. Então eu só tenho a agradecer ao Varelão. Varela sempre buscou também estar próximo dos colegas de trabalho, sendo amigo, mestre e fonte de inspiração, sempre surpreendendo a todos com seu profissionalismo. Caramba, difícil de acreditar, né? Que a gente está chegando a 1 ano da morte de Raimundo Varela, um ícone, um monstro sagrado do rádio brasileiro, da Rádio Sociedade. E assim, se eu fosse definir alguns momentos marcantes da existência dele aqui na Rádio Sociedade da Bahia, foi um momento em que a gente teve um problema de inundação aqui no estúdio, de vazamento, e literalmente caía a cachoeira de um lado do outro, e ele manteve a tranquilidade, a serenidade, e em nenhum momento falou para o ouvinte que estava acontecendo, e fez a apresentação do Balanço Geral como se nada tivesse acontecido, mostrando o seu profissionalismo, a sua capacidade, enfim. Desde a primeira vez que eu trabalhei aqui na Rádio Sociedade, que entrei em 1987, que já encontrei o Raimundo Varela, e desde então que a gente fez assim uma amizade entre 2 colegas, viajamos juntos, e você sabe que quando há uma viagem, há um entendimento maior, as pessoas passam a se conhecer, e você realmente passa a conhecer melhor aquele homem que dava tapa na mesa, aquele homem que andava encarando aquelas pessoas do mal. E a gente passou a admirar o Raimundo Varela. E a presença dele ainda é muito grande aqui nesse estúdio. Afinal, esse era o grande palco, né, da vida do nosso querido Varela. E foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei, né? Do pouco que eu sei, aprendi tudo com ele, com o guia que ele era, com a generosidade que ele tinha com quem estava começando, com quem estava ali do lado dele, indicando o melhor caminho, puxando a orelha quando tinha que puxar e elogiando quando a gente estava trilhando um caminho que ele julgava ser o melhor caminho que a gente pudesse escolher. Acompanhando a carreira dele, é interessante também e até engraçado perceber que com a idade ele foi se dando passe livre, que também foi dado pelo mercado e pelos ouvintes e telespectadores, para algumas liberalidades que tradicionalmente não são aceitas de outros profissionais de rádio e de televisão. A idade e também o tempo, né, do fazer comunicação. 40 anos, gente, é muito tempo, é muita intimidade com o microfone, com a câmera e com o público. Para além dos ensinamentos profissionais, sempre aquecia muito meu coração vê-lo falar da filha caçula. Quanto amor por Mariana, uma linda relação aí de pai e filho. E claro, Varela faz falta no rádio e na TV, mas sem dúvida ele fez escola, inspirou muitos que hoje estão no ar e continuam seu legado de grande comunicador.
aprendizado diário com um grande comunicador, Raimundo Varela, que deixa realmente saudade em nossos corações. Eu cheguei em Salvador em 2001, na Rádio Sociedade, trazido por Raimundo Varela. Tentei algumas vezes entrar na comunicação baiana aqui na capital, mas encontrava alguns entraves, algumas barreiras. Raimundo Varela estava procurando um narrador e queria que não fosse da capital. O meu irmão Ranieri Alves aqui já estava, me indicou e aí pronto. Cheguei super bem recebido, um ser humano espetacular, só tenho coisas boas a falar e agradecer desse amigo Raimundo Varela. Com muito entusiasmo, ele tinha prazer de acordar de madrugada, já ficar por dentro de tudo que acontecia na Bahia, no Brasil e no mundo e levar isso para as pessoas. E seu Raimundo Varela sempre prestava atenção no conteúdo que os repórteres apresentavam no ao vivo. Ele prestava atenção nos assuntos das reportagens e assim ele tinha ainda mais elementos para comentar, para cobrar, para ser presença de quem mais precisava. E certamente foi um dos principais legados que ele deixou, valorizar o trabalho em equipe. Foi o mestre, foi quem me deu todas as possibilidades de aprendizado dentro do rádio e da televisão. Um cara que nunca se negou e eu tenho uma experiência particular com ele. Uma experiência pessoal que já falei, já contei aqui, quando meu irmão faleceu, ele ajudou no sepultamento do meu irmão mais velho. Mas sempre teve esse coração bondoso, sempre teve um coração maravilhoso. Do jeito de apresentar, né? Um jeito polêmico, de falar a verdade, né? De buscar a verdade sempre, de combater a injustiça, de buscar sempre o lado da verdade. Deus em primeiro lugar e a verdade. Tá? Eu aprendi com meu avô o seguinte: quem fala a verdade só fala uma vez. Quem mente fala várias vezes, bate nervoso, reclama de todo mundo, mas quem fala a verdade, observe, só fala uma vez. Então, nesse dia, nesse período de homenagens a Raimundo Varela, eu, Adelson Carvalho, me incluo nesse grupo, né, de pessoas que preservam, de fato, a história dele, né? E nós temos a presença dele, né, na memória, pode ter certeza disso.